Foi? Fala, gente, olá, senhoras e senhores, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos entrando na nossa 10ª semana, né, dessas aulas gravadas aí nessa pandemia, e a aula de hoje ela vai ser um meio a meio. Como assim? Metade de exercícios e metade de teoria, mais ou menos na metade do tempo aí de cada um. Falar que a gente está no estudo dos gases, né? Então eu vou fazer alguns exercícios de gases e depois eu continuo a matéria. Eu tenho que falar algo bem importante de gases, que é trabalho de um gás. Então, daqui a pouquinho eu estou entrando aí no trabalho de um gás, metade exercício, metade do trabalho de um gás. Combinado, gente? Show de bola? Então vamos lá. Primeiro exercício que eu separei para vocês aqui, essa lista ela tá para vocês lá no site, então esse é o exercício 8, um exercício da Amana, enfim, mas é na lista que eu coloquei lá para vocês, na 9ª semana, lista de exercício, 9ª semana, exercício 8, ok? Então isso tem lá para vocês, inclusive resolvidinho, tudo bonito. E minha resolução é uma pegada um pouquinho diferente do que tá lá, do que eu achei na internet. Eu acho mais simples, mas fica a gosto do freguês aí, ver qual resolução você acha melhor. Vamos lá? O exercício fala o seguinte, que eu tenho uma amostra de gás que a priori está a 27 graus Celsius. Aí esse gás sofre duas transformações. Se o aluno não se organizar, ele se perde aqui. A primeira transformação, ele sofre uma expansão isobárica. Então vou até escrever aqui, né? Adoro o quadro. Na nossa primeira transformação, esse pincel preto continua me irritando. Na nossa primeira transformação, ela é isobárica. Show? E vai ter várias coisas que irão ocorrer aqui, que vai ver bonitinho. E em seguida, ele vai sofrer, cadê aqui? Aumentando 5 vezes o seu volume. Daqui a pouquinho põe isso no exercício. Imediatamente após, na segunda transformação, o gás sofre uma transformação isocórica. Então, a segunda transformação aqui, a segunda transformação é isocórica, que não é um nome tão usado, o aluno pode ficar um pouquinho perdido, é uma isovolumétrica, a volume constante. Gente, a pegada desse exercício, aí ele pede a temperatura final do gás. Você pode fazer esse exercício, eu vou pôr no quadro e imediatamente apago aqui, né? Me falta quadro. Você pode usar aqui duas vezes nessa questão a equação geral dos gases. P0, V0 sobre T0 é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Usa isso uma vez para a primeira transformação e depois com esses dados você usa de novo para a segunda transformação. É assim que está resolvido na folha de vocês que eu coloquei disponível na 9ª semana aí na internet. Usa essa equação duas vezes. Só que eu vou em outra pegada, que aí eu quero chamar uma linha de raciocínio. Então, o que eu tenho aqui no início? O que vai acontecer aqui inicialmente? Eu tenho uma pressão inicial, eu tenho um volume inicial e uma temperatura inicial. Justo? Tranquilo? Aí eu vou trabalhar conceitos, eu vou ver sem precisar de fórmula, mas conhecendo física. Ele fala que a primeira transformação é isobárica. Então, se ele for sair de 0 para um estágio que eu vou chamar de 1, a pressão 1 é a mesma pressão P0. Uma isobárica, a pressão se manteve constante. Justo? Aí ele fala aqui que nessa isobárica o volume aumentou 5 vezes. Está no texto, está no texto. Então, eu tenho aqui que esse volume do estágio 1 é 5 vezes o volume inicial. Tranquilo? Agora vem o aluno conhecer física. Uma isobárica, eu falei isso com vocês nas aulas anteriores, que é o seguinte, uma isobárica é sempre uma transformação diretamente proporcional. O que ocorre com o volume, ocorre com a temperatura. O que ocorre com o volume, ocorre com a temperatura. Então não vou ficar jogando em fórmula porque eu conheço os conceitos da física, que é o que eu gostaria que você conhecesse aqui em gases. Então, se aqui aumentou 5, aqui também vai aumentar 5. Lembrando que T0 vale quanto que vale T0? 300 Kelvin. Se você colocar 27 graus Celsius aí, eu vou surgir na sua casa para te matar, hein? Kelvin, pelo amor de Deus. Então, 300 Kelvin. Aí vou pôr até em cor diferente.
vezes 5, que eu vou ter? Que a temperatura T1, isso me leva que a temperatura T1 é igual a 1500 Kelvin. Show? Então, o que eu tenho aqui para a segunda transformações? Os valores que P1 é igual a P0. Eu tenho que o volume 1 é igual a 5 V0. Faltar espaço aqui, né? E que a temperatura T1 é igual a 1500 Kelvin. Vamos lá, acho que vai dar aqui no quadro curtinho, mas vou conseguir. Quando ele me fala que é uma isocórica, eu sei que o volume se mantém constante. Isso é uma isovolumétrica, eu prefiro esse nome. Então, um volume que eu vou chamar de 2, no final das contas, esse volume 2 permanece constante. Então, ele permanece 5 V0. Ele fala que a pressão, cadê aqui? Ó? A pressão cai 1/6. Então, a pressão final aqui, deixa eu puxar, ela vai cair 1/6. Então, essa pressão que eu estou chamando de 2, ela vai ser P0 sobre 6. E agora vem o que me interessa. Uma isocórica também é uma transformação diretamente proporcional. O que aconteceu com a pressão vai acontecer com a temperatura. Perceberam que eu não estou usando fórmula, eu estou usando conhecimento das transformações isobárica, isovolumétrica. Aqui não precisou da isotérmica, não precisou, ele não comentou. Mas enfim, como é uma transformação diretamente proporcional, o que aconteceu aqui vai acontecer aqui também. Então, se isso cai 1/6, aqui também fica dividido por 6. Show? E 1500 dividido por 6 vai dar 250. Justo? Então, o gabarito dessa questão é 250. Glória a Jesus que não tem aqui 250. Não sei marcar igual. Aliás, tem. B, você poderia marcar igual um patinho. Parabéns, você errou. Por que não é 250? Aqui está 250 Kelvin. E ele não quer em Kelvin. O gabarito todinho, ele está em Celsius. Aí você vem aqui, ó, chuchu no mel, acabou a questão. Você pega aqui e põe que Kelvin é igual a Celsius mais 2, 7, 3. Eu quero em Kelvin, aliás, Kelvin eu tenho, 250 é igual a Celsius mais 2, 7, 3. Portanto, a temperatura que eu quero em Celsius é de menos 23 graus Celsius. Show? Tranquilo? Então, resumindo essa questão, eu poderia ter aplicado 2 vezes PVT por Votor, mas não apliquei, preferi não ir nesse caminho, que é o que está aí na lista de vocês com o gabarito. Eu fui com o meu conhecimento, saber que isobárica é uma transformação diretamente proporcional, assim como a isocórica, a isovolumétrica, também é uma transformação diretamente proporcional. Show de bola? Tranquilo? E finalmente, comentar que as temperaturas sempre em Kelvin. Uau? Tranquilo? Gente, vamos lá então. Onde é que eu deixei o controle da televisão? Espera aí. Segunda questão, podemos? São só 2 questõezinhas. Se você pegar na lista de vocês aí, então, tá como questão 14 da lista de exercícios da semana 9, uma questão da UERJ de 2011. Ele fala o seguinte: uma bola de futebol, ela tem um diâmetro de 20 centímetros, ou seja, o raio 10 centímetros, né? Cuidado, a gente vai precisar do raio, não do diâmetro. Quando está cheia, a bola tem uma pressão no seu interior de 1 atm e está numa temperatura de 27 graus Celsius. Usando π igual a 3, a constante dos gases igual a 0,08 e a massa molar do gás que está lá dentro
30 gramas por mol, qual é em gramas a quantidade de ar que tem dentro dessa bola? Então, resumindo a questão, olha para mim. Você tem uma bola, ele deu todos os lados da bola. Ele quer saber quantos gramas de ar tem dentro da bola. Gente, essa resolução que ela é um pouquinho maior, até pus aqui. Mas antes de olhar aqui a resolução pronta, eu vou te dar o guia aqui, que é o seguinte. Vocês perceberam que nessa questão, bem diferente da outra, é isso que eu gostaria que o aluno percebesse nas questões em geral, que está tudo misturado, no livro, no Enem, as questões misturadas, ela não te dão dica. Qual a diferença dessa questão para a anterior? A questão anterior teve uma transformação, aliás, duas. Teve transformação, e transformação é pivot por votor. Show? Aqui não há transformação. O gás está dentro da bola e pronto, sem transformar. E quando não há transformação, eu resolvo com quem? Hein? Hein? Aqui, ó. PV é igual a NRT. E vai ter algumas coisinhas que tá na resolução aqui que eu vou chamar a atenção. A pressão é 1 atm. Show. Adoro. Volume de uma esfera. Vai precisar saber um pouquinho de matemática. Pergunto para vocês, como é que se calcula o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Deixa eu pôr um R minúsculo para diferenciar do outro R ali. 4/3 de πr ao cubo. Volume de uma esfera. Agora vem um grande chunk. Aqui tem número de mols e ele quer massa. Como é que eu coloco isso da química? Eu não sei se vocês já estudaram isso na química, tomara que sim. O que é número de mols? É massa total dividido pela massa molar da substância. Então, na química, o pessoal usa bastante, tomara que vocês já tenham visto isso, que número de mols é massa total por massa molar. Vou até aqui circular, pode ir azulzinho, mas fecha. Isso aqui é a pergunta do exercício. O R, que ele deu, 0,080. E a temperatura do exercício anterior, eu sei que você aprendeu. Você, aluno AP, 27 graus Celsius é quanto? 300 Kelvin. Tranquilo? Gente, eu acho que eu vou conseguir resolver a questão toda aqui, né? Eu não resisto, eu amo quadro. Não tem jeito. Seguinte, ele fala no texto que π é igual a 3. Pode ler aí. π é igual a 3. Então, ó. Põe embora. Agora tem uma grande pegadinha nesse exercício que um monte de aluno caiu. Né? Esse exercício ele tinha na apostila do ano passado, o material do AP mudou, esse exercício tinha na apostila do ano passado. Se você ler ali, se o diâmetro, dá uma olhadinha aqui, se o diâmetro é 20, o raio é igual a 10. Sim ou não? Deixa eu pôr aqui no meu cantinho, acho que eu vou conseguir me explicar. O raio, 10 centímetros. E é aqui que o aluno peca, eu não posso usar em centímetros. Eu tenho que usar em quê? Em metros, quilômetros, decímetro. Por que que eu tenho que usar que o raio é de 1 decímetro? Porque, olha que bonito, hein? O R aqui está 0,0 atm por litro. E 1 decímetro cúbico é que é igual a 1 litro. Não é 1 centímetro cúbico e nem 1 metro cúbico. Em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Então, como aqui, olha como é que esse exercício é maldoso e bonito. Como aqui o R está em atm por litro, decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, quando esse R aqui foi elevado ao cubo, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, isso vai ficar aqui, ó. 1 vai ficar 4 vezes o raio em decímetro. Vou até pôr aqui, ó, fica 1 decímetro cúbico, que é 1 litro. Bro, show? Isso vai ser igual ao que eu quero, que é a massa total, dividido pela massa molar do gás que está lá dentro. 30 gramas por mol, vezes
0,08 vezes 300, tá? Gente, o quadro aqui tá acabando, para variar, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer para iluminar a mente de vocês aqui. Esse lado aqui, isso aqui corta, dá 10, isso aqui vira 0,8. Se você pegar 4 e dividir por 0,8, vejam aí, acredite em mim, essa continha toda dá que a massa total de gás dentro dessa bola de futebol é uma massa de 5 gramas. Justo? Coloquei até a resolução aqui, mas nem precisei, né? Tá aí, ó. Primeiro ele achou o volume da bola, trabalhando o raio em decímetro. Olha aqui, achou o volume 4 litros, que bela bola, né? E depois jogou em Cleiperon. Aqui, ó, bonitinho, bababá, fez a mesma merda aqui, ó, também achou 5 gramas. Tá? Não sei se você prefere a minha resolução, ele trabalhou com as unidades aqui para cortar tudo. Enfim, vou dar um tempinho, olhem a resolução, mas está na folhinha, né? Exatamente essa resolução aí. Tranquilo? É nóis? Meu anjo, entendeu? Entendi. Fico feliz. Gente, eu separei esses 2 exercícios para vocês. A partir de agora, a aula é de teoria, justo? Então vamos lá, apagar o nosso grande quadro. E colocar aqui que o nosso tema é trabalho de um gás. Tem quanto tempo aí de aula aí? 17. Bom, beleza. Vai ficar mais ou menos meio a meio aí de fato. Gente, eu gosto de falar o seguinte, quando eu começo essa matéria trabalho de um gás, quem foi meu aluno sabe que eu destaco isso aqui, essa matéria trabalho de um gás, ela tem um contexto absurdo com a aula de história, tá? Poucas coisas na humanidade marcaram tanto a raça humana quanto o trabalho de um gás. Tá? Existe uma civilização humana, existe a raça humana antes do trabalho de um gás, existe uma civilização, um modo de comportamento da sociedade totalmente diferente após o trabalho de um gás. Mudou tudo. Nossa, professor, credo, você não está exagerando, não? Não está pegando pesado, não? Não, eu estou falando da primeira revolução industrial. E para pensar o que aconteceu no planeta antes e depois da primeira revolução industrial, até com trabalho escravo, a mão de obra humana, o número de horas trabalhadas, o que aconteceu na sociedade, começou principalmente na Inglaterra, Europa e depois foi se abrindo, enfim. Então isso aqui muda e muda muito, né? Então o trabalho de um gás, eu confesso a vocês que em vestibulares mais tradicionais eles cobram mais um pouco. O Enem cobra pouco, mas isso dói o meu coração. Eu gostaria que o Enem cobrasse mais esse conteúdo. O trabalho de um gás é extremamente importante para o ser humano. Show? Então vamos lá fazer um desenhozinho que eu tento representar o que é o trabalho desse gás. Vou colocar aqui então. E bonitinho. Coloco um gás aqui dentro. Gente, vamos lá. Imagina aqui que você tem um pistão. Esse pistão ele é todo perfeito. O que eu quero dizer? Não perde calor para o ambiente, ele é um sistema fechado, né? Vamos dar tudo perfeito e fica fisicamente mais fácil de a gente analisar. Então esse pistão ele é perfeito, não perde calor para o ambiente. Esse pistão, essa tampa em azul, ela sobe e desce sem atrito para não ter dissipação de energia. Então eu estou pensando tudo numa situação perfeita. E coloco uma pedra, um objeto, um bloco aqui em cima dessa pedra. A pergunta que eu faço para vocês é,
pensa, agora é uma aula de energia, hein? Essa aula, a partir de agora, ela é toda de energia. Para você me entender, tem que pensar em energia. Eu consigo fazer um objeto subir sozinho? O objeto ele sobe do nada? Sim ou não? Aqui, ó, por exemplo, esse apagador aqui, olha pra cá. Esse apagador, ele sobe sozinho para a palma da minha mão? Subiu? Não. Eu tenho que gastar energia para isso. Então, ó, se eu quero aqui que esse apagador suba, eu pego a minha energia e faço esse apagador subir. Eu tive um gasto calórico para colocar esse apagador aqui em cima. Faz sentido ou não? Então, para um objeto subir, eu, Fred, é que realizei trabalho. Se você pegar nas pirâmides do Egito e por aí vai, quem subiu aqueles blocos de toneladas e mais toneladas? Aqueles blocos subiram sozinhos? Não, através de força humana e força animal. Não me vem com história, negócio de ET não, hein? Pelo amor de Deus, Jesus abençoe. Nem pensa nisso aí não. Mas enfim, se eu quero fazer isso aqui subir, então, até então para o ser humano, se ele queria subir alguma coisa, trabalhar em alguma coisa, quem trabalhava era o próprio ser humano, infelizmente muitas vezes com força animal, com força escrava, com força escrava, e muitas vezes com força animal, de fato, né? Boi, cavalo, puxando alguma coisa ali para poder subir com um objeto, com coisa. Só que aí vem o trabalho de um gás, primeira revolução industrial. O ser humano percebeu, opa, eu não preciso trabalhar mais, não sou eu que trabalho mais, quem trabalha é o gás. E aí eu passo a pergunta para vocês, o que vocês vão fazer com esse gás aqui, para ele poder trabalhar para você, subir com a pedra para você? O que você faz com esse gás? Esquentar. Boa, pensei que você ia cheirar, lamber ou esquentar? Esquentar. Então você vem aqui, gera calor, e então ao gerar calor, esse gás esquenta, boa, expande, a expansão gasosa ela é bem notória, né? Diferente dos líquidos e dos sólidos, o gás expande muito, e no aquecimento, o que vai acontecer no aquecimento? Ó, isso aqui sobe, só alegria, e veio para cá, esse gás acabou de realizar trabalho. Show? Tranquilo? Então, no aquecimento, o gás realizou trabalho. Faz sentido, gente? Tranquilinho? Então, no aquecimento, o gás fez trabalho. O gás trabalhou. Então, no aquecimento, o gás trabalhou. Tranquilo? Agora vem uma pergunta que certamente é a pergunta mais importante da aula de hoje, e já adianto que o que está aqui no quadro vai te induzir ao erro, vai induzir você a resposta errada. Qual é a pergunta mais importante da aula de hoje? Qual é a única condição necessária para o gás realizar trabalho? E aí? Gente, desculpa só um minuto, peraí, né? Pode continuar filmando. E aí? Qual é a única condição necessária para um gás realizar trabalho? A aula não pode pensar assim, o aquecimento, gerar calor. Não, não é. Não é a condição. Porque imagina o seguinte, ó, viaja aqui comigo. Eu gerei calor, estou queimando combustível. Queimar combustível é, por exemplo, no carro, quando você queima gasolina. No trem a vapor é quando você queima o carvão. Mas imagina se eu queimo gasolina, queimo carvão, mas eu ponho uma trava nessa tampa aqui. Essa tampa, se ela está travada, se ela está colada, ela vai subir? A caixa subiu? Não. Então o gás trabalhou? Não. Então você gerar calor é uma coisa importante, mas não é sinônimo do gás realizar trabalho. Qual é o sinônimo do gás realizar trabalho? A sua expansão. Então, a expansão do gás é sinônimo do gás gerar trabalho. Então, é o comentário mais importante da aula de hoje. Então, vou pôr aqui, ó, importante.
O gás trabalha quando há expansão do gás. O gás trabalha quando há expansão. O gás precisa expandir. Olha aqui para mim, imagina o motor lá do seu carro. O motor do seu carro são pistões, né? São vários pistões que eles vão mexendo, a gasolina explode e ele vai. Explode e ele vai. Explode e ele vai. Se a gasolina explodir, mas o pistão não estiver colado, a gasolina explodiu e o pistão ficou parado. O seu carro não trabalhou, ele não anda. Para o seu carro andar, quando a gasolina explode, e quando explode há uma agressiva expansão lá, e aí o motor do seu carro está trabalhando. Então são lá 3, 5, 7 mil explosões por minuto no motor de carro, e a cada explosão mexe no pistão. E a cada mexida há o trabalho do gás lá no motor do seu carro, no carro do seu familiar, enfim. Então, importante, o gás trabalha quando há expansão desse gás. Justo? Show? Faz sentido? Aí o aluno transferindo, o aluno sendo sagaz e transferindo isso para um todo. Eu falei com vocês de 4 transformações gasosas especiais: isobárica, isotérmica, isovolumétrica e adiabática. Dessas 4, qual que o gás não realiza trabalho? A que não mexe no volume. Se não mexe no volume, não tem trabalho. E a transformação que não mexe no volume é a isovolumétrica. Então, na isovolumétrica, o trabalho é 0, rosqueta. Fez sentido? Tranquilo? Gente, então, ó, dito isso aqui, que você vai circular, pôr coraçãozinho, florzinha, puxar aí muito bonitinho no seu caderno, no seu livro, que para ter o trabalho tem que ter expansão gasosa. Vou apagar aqui e chegar em algo que você tanto quer, né? Fazer o cálculo desse trabalho. Né? Então vamos chegar numa equação. Até agora na aula não teve nenhuma equação, vamos chegar a partir de agora. Gente, primeira coisa aqui. O cara fala assim, cálculo do trabalho. Seja a mecânica, o Riso, o professor Riso, vai mexer com vocês muito cálculo do trabalho. Aliás, tem um capítulo no livro de mecânica que chama-se trabalho. E aí eu pergunto para vocês, quando você está calculando trabalho, você está calculando o quê? É uma massa, é uma aceleração, é uma força? O que é trabalho? Você tem que saber. Gente, trabalho é um nome chato, eu não concordo com esse nome. Confesso que eu não gosto muito desse nome, tá? Porque fisicamente eles confundem. Não é o sinônimo do dia a dia, não é. Na física, trabalho é um tipo de energia. Então, se eu não me engano, eu já comentei isso com vocês aqui rapidamente, né? Mas vocês têm um monte de professor, um monte de informação, vale a pena eu repetir. Existe uma infinidade de formas de energia. Aqui nessa sala agora que eu tenho energia sonora, energia luminosa, energia térmica, energia cinética, energia gravitacional, energia química dos alimentos e por aí vai. E quando eu tenho a energia que vem de uma força, a força empurra algo, a força elétrica, a força gravitacional, a energia proveniente de uma força é trabalho. Então, trabalho é um tipo de energia. Professor, que energia é essa? Energia que veio de uma força. Qual eu falei, apenas a minha opinião, não sou dono da verdade, quem dera, mas enfim, a energia que vem de uma força chama-se trabalho. Eu não gosto muito desse nome, mas é o nome que está nos livros mundo afora aí. Fazer o cálculo dessa energia numa isobárica. Fred, por que numa isobárica? Nas outras transformações, pode ser muito difícil calcular o trabalho de um gás, tá? Em especial, numa isotérmica e numa adiabática, é difícil
pra caramba calcular o trabalho de um gás. Tá? Precisa de cálculo integral, e um cálculo integral não simples vai dar um logaritmo neperiano no caso da isotérmica. Então são coisas bem difíceis, bem complicadas, que é claro, ele não te pediria no ensino médio, não te pediria no Enem, nem se pede no ITOIME, nunca pediu, tá? De tão puxado que é. Mas enfim, a isobárica é mais fácil. Então por que eu estou separando aqui? Porque o cálculo do trabalho numa isobárica, e só uma isobárica, é um cálculo simples. Então, para facilitar para o aluno, a maioria dos exercícios pede o cálculo do trabalho de modo mais simples do trabalho em uma isobárica. Sim ou não? Então vamos lá. Como é que é o trabalho numa isobárica? O símbolo de trabalho é esse aqui, né? A letra grega tal. Que alguns livros usam também, é o mesmo símbolo, W para trabalho. Trabalho em inglês, work. Né? Então, um símbolo para a mesma coisa aqui. Então, o trabalho de um gás numa isobárica, e só numa isobárica, certo? É a pressão, que é constante, tá? Se é uma isobárica, a pressão é constante, vezes a variação do volume. Olha aqui a condição única e necessária para haver trabalho: variação do volume. Sem variação do volume não há trabalho. Então, colocando claramente aqui, esse P é de pressão e esse ΔV é a condição única para que haja trabalho. É a variação do volume. Justo? Show? Então, ó, tá aqui. Se eu quero calcular o trabalho de um gás em uma isobárica, a gente vai ficar repetindo isso aqui, eu morro de medo, o aluno ele tem essa mania, o aluno ele pega essa fórmula e quer aplicar em todos os exercícios. Não pode, tem que ficar repetindo, essa fórmula só vale em uma isobárica, que eles usam muito por ser mais fácil. É o trabalho de um gás, a pressão constante da isobárica, vezes a variação do volume. Percebo que não é vezes volume, é vezes a variação do volume. Legal, gente? Tranquilo? Agora eu vou para o modo geral. Se eu quiser calcular trabalho de qualquer transformação, de infinitas transformações diferentes. Vamos lá. Então, vamos ver como é que faz o cálculo do trabalho de um gás, a energia que esse gás está me dando, trabalho e energia, em qualquer transformação. Gente, vai ser, já adianto, vai ser só pelo gráfico. Se não tiver o gráfico, é impossível. Ponto final. Só pelo gráfico. O cara vai te dar o gráfico. Virou uma questão de matemática, né? Um gráfico da pressão versus volume. Então, repetindo, o cara só pode te pedir o trabalho em gás, se não for numa isobárica, só pode pedir se ele te der o gráfico. Ou então se ele te der dados, né, fica mais difícil, se ele te der dados para você construir esse gráfico. Já daria uma questão aí mais de uma discursiva, né, enfim. Então, imagina aqui que um gás ele está num ponto A. Gente, cuidado, isso aqui me dá um certo temor. Quando eu falo que o gás está num ponto A, não é que eu coloquei gás aqui nesse ponto A. Quando eu falo que o gás está no ponto A, pensando nas três variáveis de estado, é que o gás ele tem uma pressão A, ele tem um volume A e até mesmo uma temperatura A, que não está aqui no gráfico, mas ele tem. Show? Por PV igual a NRT eu acharia essa temperatura.
Aí esse gás ele vai se transformando. O que é o gás se transformando? Ele vai mudando os seus valores de pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Então vamos supor que esse gás ele evoluiu para cá, manteve aqui, foi para cá e parou aqui. Num ponto B, tá? Que ele tem um volume B e tem aqui uma pressão B. Gente, se eu quero o trabalho que esse gás fez nesse monte de transformação, vai virar uma questão totalmente de matemática. Eu pego toda a área abaixo do gráfico até tocar no eixo X, então eu pego essa área todinha aqui, toda a área até tocar no eixo X. E se você calcular matemática, o cálculo dessa área é igual ao trabalho do gás. Show? Então, calculou isso aqui, bem. O que acontece na maioria das questões? O cara tem que te dar no ensino médio figuras geométricas que você tem matemática no ensino médio para calcular. Então ele trabalha com triângulo, retângulo, trapézio e por aí vai. Você vai ter que muitas vezes quebrar a figura, né? Um triângulo, um trapézio, um retângulo, outro retângulo, você vai quebrando, vai calculando e depois soma tudo. Isso é normal nos exercícios. O cara não pode te dar figuras que tenham curvas, porque figuras que tenham curvas, que é no caso uma isotérmica, uma adiabática, você não tem matemática no ensino médio para calcular. Então pode ficar tranquilo, isso é o menor dos seus problemas. O cara não vai te pedir a área de uma superfície curva, que só se calcula a área de uma superfície curva através de um cálculo integral. E não é o seu objetivo no ensino médio, não é o objetivo do ensino médio. Justo? Então calculou a área aqui, é igual ao trabalho de um gás. Tranquilo? Perfeito? Show? Meu amor, tem quanto tempo de aula aí? 37. 37? Vamos lá falar mais uma coisinha aqui. Termino. Gente, pelo título, você vê, obviamente, que a gente vai falar de uma transformação cíclica. O que é isso? De novo, o gráfico tão importante, pressão versus volume. E o gás vai ficar fazendo ciclo. Como assim, professor? Gente, existe aqui, infinitas maneiras desse gás fazer um ciclo, tá? Infinitas figuras geométricas dar isso aqui. O importante é que feche o ciclo. Como assim? O gás ele está aqui no ponto A, aí ele se transformou, foi para um ponto B. O gás evoluiu daqui para cá, né? Aumentou a pressão, aumentou o volume. Depois esse gás, digamos, pode dar qualquer figura geométrica, tá, gente? Infinitas. Esse gás evoluiu para um ponto C. Depois ele caiu para um ponto D. E finalmente esse gás completou o ciclo e voltou ao ponto A. Então, por que isso é chamado de transformação cíclica? Ora, ao pé da letra, o gás ele foi mudando de pressão, volume e temperatura. A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. E o gás fica fazendo ciclos intermináveis, ciclos e mais ciclos. E agora vem a frase que mais me importa e eu já estou meio que concluindo a aula de hoje. Professor, por que é importante estudar a merda de um gás fazendo um ciclo? Para que eu quero saber um gás fazendo um ciclo? A, B, C, D, A, B, C, D, A. Ora, porque todos os motores funcionam em ciclo. Então, o aluno saber fazer essa pegada, é aí que vem o aluno diferente, ele pegar algo que está no livro que o aluno não entende e colocar no contexto do dia a dia. Quando o cara joga lá uma sem graça transformação cíclica, ele está falando, ei, eu estou representando o funcionamento de um motor.
motor de um carro, de uma moto, de um avião, de um trem a vapor. Então, as máquinas funcionam em ciclo. Sim ou não? Justo? Então, isso aqui é o funcionamento de uma máquina que funciona em ciclo. Anota isso aí bonitinho, dá até uma pausa no vídeo aí, anota isso bonitinho. Transformações cíclicas, eu estou falando de um funcionamento de uma máquina. Motores funcionam em ciclo. E agora, para encerrar a aula de hoje, vem o seguinte. Acho que vocês vão concordar comigo. O que eu preciso saber de uma máquina? O que é útil de uma máquina? O trabalho que ela faz por mim. Qual o trabalho que essa máquina me dá? E aí fica tranquilo. Se você calcular a área aqui interna dessa figura, de novo matemática. Percebam que é matemática. Ao calcular essa área, que é claro, ele vai te dar dados para isso, tem que te dar, essa área é igual ao trabalho da máquina. Cuidado que é o trabalho em um ciclo. Por que isso é importante? Imagina que eu tenho um automóvel, eu tenho um carro. Se eu fizer o gráfico disso aqui de um carro, dá mais ou menos ciclo de Otto, falando só de curiosidade aí, se eu calcular a área aqui, eu não calculo o trabalho do meu automóvel no todo. Eu calculo o trabalho que o meu automóvel fez em um ciclo. E o automóvel do dia a dia, ele faz 3, 5, 7 mil ciclos por minuto. Então isso aqui dá, a cada vez que o pistão sobe e desce, isso é um ciclo. Então, isso aqui, a área que eu tenho aqui, vai me dar o trabalho do meu motor, algo importante de se conhecer, mas é o trabalho em um ciclo. Justo? Show de bola, gente? Gente, eu acabei por aqui, vou terminar por aqui. Então, o que eu fiz na aula de hoje? Exercícios de gases e falei sobre trabalho de um gás. Tema que eu considero bem importante, eu gostaria muito, Fred, gostaria muito que isso fosse mais cobrado no vestibular por aí, em especial no Enem, né? Que está esse impasse, aliás, né? 30, 60 dias, não sei quando será esse nosso bendito Enem. Na aula que vem devo falar mais alguma coisinha de ciclo de motores. Aliás, vou deixar isso quando eu falar do ciclo de Carnot, eu falo mais sobre isso aí. Mas, enfim, na aula que vem eu começo a falar da energia interna de um gás e já cai nas leis da termodinâmica. Justo? Show de bola? Gente, um beijo, um abraço a todos e fiquem com Deus até a nossa próxima aula.